Olá, pessoal. Estamos aqui no podcast do Diário do Vale. Hoje estamos recebendo a turma do ciclismo. Estamos recebendo aqui Robson Ferreira, 3 vezes campeão brasileiro. Estamos recebendo Guilherme Catraquinha, nossa promessa do ciclismo nacional. E o Carlos Alberto Berni, o Beto, presidente do BM Bike, ciclista. Prazer estar recebendo vocês aqui. E hoje a gente vai começar falando sobre ciclismo. Mas antes, não esqueça, siga o Diário do Vale nas redes sociais, no nosso YouTube, clica lá no botão, clica no sininho e não esqueça, hein? Vamos embora. Robson, obrigado por estar aqui com a gente. Prazer estar te recebendo aqui no Diário do Vale, para a gente bater um papo aqui sobre ciclismo, sobre o crescimento do esporte aqui na região. Acho que vai ser um bate-papo bem legal, né? Bacana, Bill. Obrigado pela oportunidade e vai ser sim, né? Promete, esse podcast promete, vai ser bacana. Beto. Viu, eu é que tenho que agradecer a oportunidade de fazer parte desse podcast junto com essas feras aqui. Hoje a gente vai falar do Catraquinha, Catraquinha que está indo agora dia 28 para Portugal, terceira temporada dele na Europa, Agora já vai como profissional. Catraquinha, antes da sua viagem, obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, estou um pouquinho nervoso. Nada, relaxa, aqui é bate-papo. A gente só vai falar um pouquinho da sua história, ó. Primeiro lugar no Pan-Americano Júnior em 2024, primeiro lugar no Campeonato Brasileiro de Estrada no Paraná, primeiro lugar no Sprint Vuelta Ribeira e Del Puero, primeiro lugar na Volta de Portugal Júnior. Tem um histórico aqui de títulos de 2024. Essa história sua aí na Europa parece que está dando certo, né, Catraquinha? Como é que está isso aí lá? O ano passado foi um ano muito produtivo, Eu não esperava todos esses resultados. Eu coloquei algumas metas com o meu treinador, com o meu nutricionista, com as pessoas que me acompanham. E passei do limite, Então, fico feliz. E esse ano é uma nova oportunidade, um novo desafio. Agora eu vou estar como profissional, não vai ser mais base. E é isso, cabeça para cima. E vamos lá, mais um ano. Tem dedo do Robson nessa história aí? Muito. Como é que é isso aí, Robson? Como é que é esse trabalho de desenvolvimento da trajetória do Catraquinha que você tem feito com ele aí? Conta um pouco pra gente aí. Cara, o Guilherme, conheço ele desde pequenininho, Que o pai dele estava nas corridas, o pai dele levava ele pequenininho, aí ficava andando lá no meio da gente, caía, levantava, ele não parava, Elétrico. E assim, não deu o que tinha que dar mesmo, Esse caminho aí. Mas acho que a gente já vai para o 4º ano, de treinamento. Eu sou treinador, virei o treinador do Guilherme. É um prazer, estar acompanhando essa trajetória dele. E esse desafio de ir para Portugal, ir para a Europa, foi fantástico. Fantástico, para ele, para mim, acho que para todo mundo, para a família, enfim, vamos conversando. Gente, eu não falei um pouco aqui, mas assim, quero apresentar para vocês os nossos convidados. Eu só quis botar um pouco de pimenta para as pessoas entenderem, o público que está em casa aí acompanhando o nosso podcast, acompanhar o que a gente vai falar um pouco, Aqui a gente está falando de um cara que foi 3 vezes campeão brasileiro, aqui a gente está falando do futuro do ciclismo e aqui a gente está falando, no caso meu e do Beto, de 2 apaixonados pelo mountain bike, pelo ciclismo, que são cicloturistas, que disputam algumas provas. Mas vou apresentar para vocês um pouquinho de cada um aqui. O Carlos Alberto Berni, para quem não sabe, ele tem 62 anos, é formado em Medicina pela Universidade de Vassouras e tem mestrado e doutorado em Saúde da Criança pela FRJ. O Beto é hoje uma das grandes referências no mundo da pediatria e já fez trabalhos na África e Moçambique. Eu acompanho a carreira do Beto há muito tempo. Então, hoje, o Beto, na pediatria infantil, na saúde da criança, o Beto hoje é um dos maiores especialistas do país. Então, é um prazer estar recebendo o Beto aqui. Para a gente, aqui do Diário do Vale, a gente se sente honrado por ter uma pessoa tão importante na mesa com a gente aqui, falando sobre esporte, qualidade de vida. A gente vai falar muito sobre ciclismo. Vamos falar um pouco também do trabalho do Beto na Universidade de Vassouras, que é parceira nossa aqui no Diário do Vale. E o Robson, para quem não sabe, é atleta de mountain bike com mais de 25 anos. Hoje é atleta e treinador, inclusive é o treinador do Catraquinha. Só para vocês terem noção de quem é esse cara que está sentado do meu lado aqui. O Robson foi 3 vezes campeão brasileiro de mountain bike, foi medalha de prata no Pan-Americano da Costa Rica e teve várias participações em campeonatos mundiais,
em Copas do Mundo. E ele ficou em 24º lugar numa Copa do Mundo e ficou em 47º no Mundial. Então, a gente está falando aqui de um cara que disputou o mountain bike de alto rendimento com a elite do mundo do mountain bike, né, Robson? Então, assim, é um prazer estar com você aqui com a gente. A gente vai falar um pouco da trajetória desse menino aqui, né? Que a gente viu crescer e agora você faz parte da vida esportiva dele como treinador, né? Então, o Catraquinha, gente, para quem não sabe, foi multicampeão em 2024 e está entrando agora para a terceira temporada dele na Europa, né? Está indo para a mesma equipe, né, Guilherme? A equipe é diferente. É outra equipe? Sim, outra equipe. Você está indo agora profissional? Contratado. Profissional. A minha equipe do ano passado para ser Roriz, né, holandeiro, e até 18 anos, que era até a base. Agora é um time profissional, o SEI Continental. A ideia nossa aqui é falar um pouco, né, sobre treinamento do Guilherme, como é que está sendo feito isso lá fora, como é que está sendo feito esse trabalho, né, clima, adaptação. A gente vai tentar extrair desse menino tímido, muito tímido, um pouquinho da história dele, da experiência, porque o Guilherme é uma referência para a juventude do Brasil, para os novos atletas que querem seguir caminhos e uma juventude aí que está perdida no mundo aí. O Guilherme, com certeza, é uma referência, né, Beto? Quem vê essa timidez do Catraquinha não tem muita ideia do que esse rapaz faz em cima de uma bicicleta. E é isso aí que o Bill colocou, é uma referência, é uma idade que as opções são muito grandes, né? E a chance de desvio, né, de rota é muito grande. Então, assim, a gente tem que ressaltar a determinação, a disciplina. Eu acho que disciplina conta muito nessas horas. O Robson depois pode colocar um pouquinho disso pra gente, mas o Catraquinha, eu conheço ele há algum tempo também, já pedalamos muitas vezes juntos, e assim, é um garoto de muita técnica e tem esse lado altamente positivo, que é a disciplina, a determinação, e com certeza isso aí vai projetar ele cada vez mais, né, nessa área. Ele foi com a sua primeira ida, você tinha 16, né? Eu tinha 16 para 17 anos. Foi em 2023. E aí depois foi em sequência, né? 2024 e 2024 foi seu melhor resultado em termos de títulos, vitórias? Sim, em 2023, para contar um pouco da minha história, eu fui campeão brasileiro, recebi uma proposta para ir para Portugal, para ficar 3 meses. Conversei com o Robson falou, vai, aproveita, a gente vai se falando. Chegou lá, tinha um treinador da equipe, né? E eu falei, vou treinar com um treinador. E acabou que o treinador, ele passava um treino que era igual quase para todos. E eu segui ali os 3 meses. Nos 3 meses eu corri algumas provas, tive uma vitória num circuito. Era uma prova muito importante. Mas resumindo, foi minha pior temporada, assim. Também o nível era superior ao do Brasil, né? E em 2024, eu voltei e falei pro Robson, eu vou focar, porque eu tenho potencial, só que eu era aquele menino que queria só competir, né? Brincar com a bicicleta. Tem que se divertir, mas queria fazer um passeio no sábado, no domingo, não era muito focado. Porque eu já tinha atingido o nível do Brasil e para mim era fácil. Eu ia para as competições, ganhava. Eu ia para o Campeonato Brasileiro, portanto, quando eu fui para Portugal, eu tinha 9 medalhas de ouro. Era 9 vezes campeão brasileiro. Então eu falei, vou chegar lá fora e vou ser o máximo, né? E não é assim. Aí eu vi a grande realidade. Voltei, fiquei quase um mês lá na Bocaina treinando na serra, alimentação, ligando pro Robson quase todo dia. Isso para você abrir a temporada? Sim, 24. para eu abrir a temporada. E acreditando muito, né? Acreditando muito. Resumo, chegou na Europa. Primeira prova foi na Espanha, né? Eu treinando aqui com 25, 30 graus, chegou lá -4, neve. Nossa. Então já foi assim um impacto na minha vida, né? Então aí fui para 20º, teve prova que eu não terminei. E aí começa a pressão, né? Você é um estrangeiro, você tá lá, você tem que ter resultado. E uma coisa que foi fundamental para mim foi o psicólogo. E isso é uma coisa muito importante, eu acho que em todas as áreas da vida. Meu pai foi uma pessoa que sempre me falou, e realmente eu achava que era bobeira, e só eu sei a importância que foi na minha vida. Comecei a ter mais organização, uma coisa que eu não tinha, focar mais nos objetivos, ligava para o Robson antes das provas, pós-prova, e
foi caminhando, né? Eu lembro que eu fui correr uma volta, a volta Lolé, e eu treinava, meu treino Peaks era correto, minha alimentação era correta, mas chegava no dia da prova e fazia tudo ao contrário. E eu comecei a sofrer as consequências, porque eu realmente fazia o contrário. Eu comecei a fazer certo. Aí eu lembro pro Robson, eu liguei e falei, Robson, tem um contrarrelógio, eu faço isso. Ele falou, cara, faz exatamente o que você tem feito nos treinos. E eu lembro até hoje, numa semana anterior eu tinha tomado 2,5 minutos para um rapaz. Eu fui correr a mesma prova, segui exatamente meu treino, eu tomei 17 segundos, fui segundo lugar. Então ali já foi uma virada assim que eu falei, ué, eu fiz o que eu tô acostumado, né? E aí entra a Taça Portugal, né? Que eu fui para segundo lugar. No outro final de semana, fui burro, né? Ataquei no quilômetro 10, andei 90 quilômetros sozinho, né? Fui pego, caí para sexto lugar da tabela. Não conseguiu sustentar, né? Não consegui sustentar, caí para sexto lugar da tabela, e todo mundo, agora já era. Passou 3 meses, teve a terceira e a quarta Taça Portugal, que tem o vídeo. Eu saí de sexto da tabela com menos 80 pontos, ganhei a prova, com 13 minutos de diferença do líder, e fiquei líder da prova, e fui para disputar. E no último dia, né, agarrei ali no guidão e terminei em quarto lugar, fui campeão. Então, eu fui tendo aquele gosto da vitória lá fora, porque no Brasil, para mim, já era normal, e o meu objetivo era ganhar a prova lá fora. Aí ganhei em Portugal, ganhei na Espanha. Falei para o meu técnico, falei, olha, eu vou ir para o Brasil, vou ganhar o Pan-Americano. Ele falou, quero ver você ganhar dos colombianos, né? Falei, não, tranquilo. Graças à minha seleção e a vários profissionais, fui campeão Pan-Americano. Voltei, falei, Robson, eu quero ganhar uma prova na Espanha. Ele falou, cara, a gente está olhando aqui o Training Peaks, você está com muito esforço, não sei se vai dar certo. Primeira etapa ganhei, 4 minutos. Então, foi vitória. Tudo isso por conta de orientação e treinamento. Né? Treinamento. Ô, Robson, deixa eu interromper a Catraquinha rapidinho. Robson, é normal um menino com 16 anos no ciclismo sair do Brasil e ir para fora para poder treinar? Porque a gente vê isso no futebol, a gente vê isso às vezes no vôlei, a gente vê alguns esportes, né? Mas no ciclismo é uma coisa assim, ainda mais no nosso entorno aqui, né? Você teve essa oportunidade? Não, Bill, na minha época eu não tive essa oportunidade. Hoje em dia, assim, esse intercâmbio está aumentando. Isso é bom para os nossos atletas. Então tem que ter essa oportunidade, porque assim, aqui a gente tem essas pérolas aqui espalhadas com falta de oportunidade. Então, lá que está toda a estrutura, né? Então, assim, foi muito importante para o Guilherme ter essa realidade. Foi uma virada de chave o primeiro ano que ele foi e que ele falou, aqui ele estava acostumado a ganhar. Então, assim, a gente estava treinando, passava os treinos para ele, mas assim, ele ia na corrida e ganhava, então assim, ele era igual o Romário. Então ele não, cara, para que eu vou treinar? Pra quê, né? Você chega lá, eu ganho faço a corrida, gol, né? Então ele era mais ou menos assim, não era, Guilherme? Sim. Então, não é mentira. Ele foi para lá, assim, mas ele tem um talento de saber correr, saber ter uma visão da corrida, saber aplicar a força na hora correta. Então, assim, mesmo ele tendo um preparo físico menor do que os europeus, ele chegou lá e ainda fez diferença, ele ganhou uma prova, né? Fez pódio em outras, né? Mas, assim, foi aquela virada. Eu falo para o pai dele, falo para as pessoas que, assim, virou. O Guilherme voltou de Portugal e voltou outro. Então, ele procurou. Então, assim, tem que ter o interesse do atleta, né? Procurar o treinador, conversar com o treinador, saber, entender. Ele foi para lá e não sabia que tinha um medidor de potência, mas não sabia o que era watts por quilo, não sabia o que era FTP. Não sabia como usar. Voltou de lá dando aula, né? E discutia comigo. Tenho que aumentar meu FTP. Para subir aquela montanha com tal fulano, eu tenho que fazer tantos watts por quilo. Você aprendeu isso tudo lá. Aí falou, cara, vamos fazer uma preparação para 2024. Seu último ano de júnior, você tem que ser um ano perfeito. Então, assim, você tem chance, né? Vamos fazer uma preparação. Fizemos uma preparação de base impecável. Então, a gente se falava todo dia, até meu caçula e ficava com inveja, porque inveja não, ciúme. Ele assim, o Catraquinho não te ligou hoje, não? Eu falei, não, já ligou. Ele via no telefone e falou, o Guilherme está te ligando. Mas achava legal. E assim, virou parte da família, virou.
foi bacana essa preparação e todo o ano de 2024. Foi muito especial, foi muito bacana. Porque a gente está falando de clima, treinamento, a gente está falando de alimentação, da equipe, das provas, da organização, do calendário, dos treinos, do apoio, da rotina. É uma virada de chave, né, Beto? Com um menino de 16 anos, você que tem esse conhecimento, né, na criança, né? O Catraquinha saiu daqui criança, 16 anos, adolescente. Na verdade, o Catraquinha saiu daqui um adolescente. Início da adolescência, ali no início, não, no meio da adolescência, e talvez seja a fase mais difícil de acontecer o que aconteceu com ele. Mas você vê que primeiro ele precisou, vamos dizer assim, quebrar a cara, né? Ele precisou ir naquela marra do talento, apenas talento, e chegou e encontrou uma realidade muito diferente, né? Então, hoje a gente sabe que o esporte, quem quer vencer no esporte, ele tem que se dedicar e exige um suporte muito grande, né? Então, assim, no primeiro momento ele foi para lá, tentou se enquadrar como um treinador local, mas que fazia um trabalho meio que padrão para todo mundo, como se todos fossem iguais. Não deu certo. Ele tem um pai, ele reconheceu isso, buscou o Robson e ele já me contou isso, que ele meio que impôs isso lá. Olha, eu quero, mas eu quero trazer o meu treinador. E isso fez uma diferença muito grande nos resultados dele. E outra coisa muito interessante, assim, que é um ponto positivo, é o lado mental, né? Que a gente sabe que esporte hoje, você tem que ter suporte físico, você tem que ter uma boa nutrição, você tem que descansar adequadamente, mas a gente sabe que em competição, o Robson depois pode falar um pouquinho para a gente isso, eu já participei de algumas competições, né, como amador, né, mas em competições que tinham atletas profissionais, e a gente sabe que se você não tiver um mental forte, se você não trabalhar o mental, você pode estar muito bem preparado fisicamente, mas você não chega muito longe. Então, o mental tem um peso muito grande. E eu achei importante essa colocação dele, que ele reconheceu que ele precisava de um suporte psicológico, né? Isso mostra maturidade, né, Mostra Beto? maturidade. Sim. Ele precisa fortalecer também esse lado para ele poder crescer como um todo. Porque com 18 anos, está indo para a terceira temporada, num ambiente totalmente hostil, né? Em clima, em competitividade, em atletas de alto rendimento ao lado dele, os europeus que são brasileiro, muito fortes. né? Brasileiro, já tem uma discriminação. Outra língua. Quando a gente vê a história do Ayrton Senna, né? A gente vê isso. Aí, o fato de ser justamente. brasileiro já é um obstáculo muito grande. E aí Isso a gente vê o Guilherme aqui, sentado com a gente aqui, porque eu vi o Guilherme com 3, 4 anos de idade andando de bicicleta com a gente pequenininho. E vejo hoje o Guilherme conversando com a gente aqui, de igual para igual, e com uma maturidade muito grande, reconhecendo situações de erro pessoal, reconhecendo situações. Beto, a juventude tem que se espelhar em modelos como o do Guilherme? Você acha que é isso? Você acha que a gente precisa ter esse caminho? Não, eu acho que esses exemplos são extremamente importantes, né? Hoje a gente vive um mundo, vamos dizer assim, o mundo meio que deu virou um pouco de cabeça para baixo em relação àqueles modelos que a gente seguia. Ou seja, a gente tem que acompanhar a evolução, logicamente. Mas eu acho que ter um exemplo positivo, e o esporte eu acho que é um grande chamariz para isso, se você consegue usar o esporte para trazer o jovem, o adolescente, né, para ele enxergar determinadas situações que às vezes no dia a dia ele tem dificuldade, eu acho que é um ponto extremamente positivo e, logicamente, que o Catraquinha é um grande exemplo a ser seguido pela molecada aí, com certeza. Eu queria pedir para o pessoal da técnica lá mostrar um vídeo do Catraquinha aqui, que é no Campeonato Brasileiro, né, Catraquinha? Sim. Que é muito interessante. Acho que o Robson pode comentar também, que eu acho que é bem legal comentar até a parte técnica, né, do desempenho. Parece que ele larga muito bem. E isso aí foi aonde, Guilherme? Foi em Palmas, Tocantins. Palmas, Tocantins. É aqui no 3h39, Aí já tá. Joel. Já puxou aí. Aí, vou ver se eu coloco um áudio aqui. Aí está, nossa. Hã? Aí, Guilherme. Palmas, 42 graus. 42 graus essa prova. É. Aí é o brasileiro. Brasileiro. Júnior. Sim. Aí tá a elite do futuro do ciclismo do Brasil. Certo? Sim. Aí estão os melhores, né? Os melhores. É a prova que reúne todo o Brasil, né? Foram quantos quilômetros essa etapa? Foram 102. 102.
Como é que foi o seu desempenho? Como é que você largou? Como é que você... Foi bom, é um assunto que a gente pode falar da estratégia mental daqui a pouco, que vai ser muito interessante. Satisfeito com a vitória. Que eu usei. Entendi. Tava em decisão, assim, vinha pro Campeonato Nacional, vinha 2 semanas aí mal. Mas é isso, esforço, um nível aqui alto. Satisfeito com a vitória. Todo esforço tem sua recompensa, né? Agradeço todas as pessoas que estão envolvidas e minha família. Você tinha 17 anos aí, né? Não, já tinha 18, Já foi tinha esse ano. 18? O primeiro nacional de estrada, então não tinha tanta experiência, mas sabe. Finalizou o vídeo. Aquele ali é aquele Henrique Bravo. É, o Henrique Bravo. Essa é a parte. Essa é a parte. Com essas 2 medalhas, Pode ir. terceiro hoje. Agora vamos falar. Vamos lá. Fala pra gente aí como é que foi dessa prova específica. Acho que a prova, assim, hoje eu tenho essa visão que não é o dia da prova. Claro, obviamente, uma preparação e até você chegar lá, né? Mentalizando. Uma semana, porque eu estava em Portugal, eu precisava vir para o Brasil para competir. Você já conhecia o percurso? Sim, era um percurso que 2022 eu competi lá, fiz o melhor tempo na pista e fui desclassificado por causa da relação, né? Foi um episódio que aconteceu, eu fiquei muito triste. E no mesmo ano, né, que foi ano passado, eu fui campeão pan-americano e, para quem não sabe, o brasileiro é o nível Brasil e o pan-americano de todas as Américas. Então, não precisava de eu voltar para o Brasil. Mas eu fiquei com aquele sentimento, falei, poxa, eu fiz o melhor tempo na pista 2 anos atrás, perdi, então para mim é uma questão de honra. E eu conversei muito com o Robson, eu falei, meu objetivo é ganhar o contrarrelógio com 2 minutos. E isso eu falava todo dia lá em Portugal. Então, uma semana eu corri atrás das bicicletas, aquela loucura aí, voltava, estava em Porto, fui para Lisboa, voltei. Fui para o Rio, aí peguei o voo, né? De Porto para o Rio, aí vi a família, rapidinho a gente viajou. Aí fui de carro, então aí já foram 20 e poucas horas, né? Era 2.000 quilômetros, foram 2.000 quilômetros de ida. Chegou lá tudo perfeito, a bicicleta, a melhor bicicleta. Lembrando que nesse período eu fui lá no Robson, no Bike Fit, ajustei tudo. E fui mentalidade campeão, né? Campeão, né? Campeão. Não, foi. A preparação foi toda feita, né? Tudo larguei para o contrarrelógio, consciente, primeira volta. Na segunda volta eu bati num buraco, o câmbio dianteiro quebrou. E aí coloquei no pratinho, terminei a prova. E aí todo mundo, ele não ia aguentar, jogou para baixo. É assim mesmo, equipamento. Então ali já começou, né? Ali é um exemplo claro, se eu não tivesse com um psicólogo, eu ia cair na tentação. Porque ali eu recebi, assim, fugiu a palavra, assim, mas muita crítica. Muita crítica para me derrubar. E é uma pessoa que eu tenho que agradecer ao Glaucio, lá do Rio, que me ajudou. Ele falou, Catraquinho, esquece, vamos para a loja. Então, o Robson, tem essa dificuldade, assim, existe esse preconceito de novos atletas buscarem a ascensão e terem as panelas assim no mundo do ciclismo? Não, porque está crescendo, igual o Catraquinha falou que ele enfrentou isso. Porque eu lembro, Catraquinha, de vídeos, porque... para quem não sabe e está acompanhando a gente, no site do Diário do Vale, no Instagram do Diário do Vale, tem a história do Catraquinha também, porque a gente acompanha a trajetória dele na nossa parte esportiva do jornal. Então, se você quiser acompanhar um pouco da história do Catraquinha, vai no Diário do Vale, digita lá Guilherme Catraquinha, na busca, no site que você vai encontrar. E não se esqueça, quem estiver acompanhando a gente aí, vai no YouTube, clica, siga a gente, se inscreva no nosso canal, clica lá no sininho para acompanhar a gente, siga nossas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, você vai ver muita coisa legal. Mas vamos voltar aqui à pergunta. É isso, Robson? Assim, como em qualquer parte da vida, né? Eu acho que assim, tem aquela disputa, tem aquela... todo mundo quer o primeiro lugar, quer o pódio, tem as equipes, tem as localidades, tem essa... Acaba que é uma rixa, né? Vira uma rixa. Então, assim, um atleta, ele se torna... Ele é uma figura pública, né? Então, assim, todo mundo se espelha nele. Então, quando acontece alguma coisa errada, assim, as críticas, além dos elogios, vem, né? Claro, assim, quando dá tudo certo, mas quando
acontece alguma coisa errada, assim, o pessoal é cruel. Tem gente cruel que, assim, é complicado. E existe, assim, muito lobby para determinado atleta, assim, Boa pergunta, por influência de patrocinador, de marcas, Tem, de região, tem país, né, tem essa nacionalidade. Tem essa panela, sempre teve. Assim, na minha época tinha, a gente, assim, e hoje em dia com certeza tem. Né? Eu estou um pouco fora, estou mais agora cuidando dos atletas, então esse bastidor ali da competição é uma coisa que eu não gosto, nunca gostei. Você sente isso, Catraquinha? Sim, tem muito. Isso fica muito claro lá no meio, assim? As pessoas comentam isso, não? Sim, comentam bastante. É um exemplo que eu vou dar o que aconteceu durante a prova, né? Após o contrarrelógio, que foi onde eu perdi por um problema mecânico, o Glaucio, que estava comigo, que é considerado um pai para mim, que me apoia bastante, falou, vamos na loja de uma tal marca para revisar as bicicletas. Desmontou toda a bicicleta, montou e deixou 4 bicicletas reserva. Falou, amanhã é seu dia. E eu fui, assim, para a cama, mas deitei, assim, fui dormir tranquilo. Por quê? Na minha cabeça estava, é só fazer o que tem que ser feito, né? Entra mais uma vez o psicólogo, né? O coach, o treinador, várias coisas envolvidas, né? E eu acordei no outro dia, tomei meu café perfeito, fui para a prova. E aí já começa, né? Hoje, quando você acorda e está no percurso, já começa, e aí? E hoje? O que você vai fazer? E aí? E aí? E eu tranquilo. E aí tem um vídeo, né? Que agora que eu lembrei, eu não cheguei a te mandar. Eu pré-prova, o Glaucio filmando, falando, e aí, manda um abraço para a galera do grupo. Eu falei, olha, vocês vão ver, vocês mexeram comigo. Hoje tem. Brinquei, descontraí. E foi natural. A partir da largada, eu falei, é só olho para frente, eu só quero cruzar ali em primeiro. Então, larguei com aquela mentalidade, porque, querendo ou não, eu estava no Brasil, a minha equipe é de fora, e eu já estava sozinho, já era um ponto negativo. E tem muitas equipes no Brasil de base que tem outros atletas. Tinha equipe igual do Rio do Sul que tinha 6 moleques. Sim. Então já estava na desvantagem. E durante a prova rola vários comentários, que isso é uma coisa que, infelizmente, ninguém nunca vai trazer, entende? No ao vivo. É muito xingamento e isso nada me afetou. Tem um vídeo especificamente que eu estou passando e ele joga um cone e eu consigo desviar. E olhando para um cone? Um atleta passou, derrubou o cone e eu parei a bicicleta, consegui desviar rápido e voltei. E eu lembro, tinha uma fuga de 3 minutos. E chegou 2 moleques assim do meu lado e falou, e aí, Catraquinha, você não vai buscar, você não vai ganhar? Aí eu pensei bem rápido, eu falei, cara, primeiro eu tenho que acabar com eles no mental. E aí eu até brinquei, foi uma mentira, mas foi através da mentira que eu consegui a vitória. Que eu falei assim, amigo, eu fui campeão pan-americano, minha equipe pagou tudo para eu vir para cá, você acha que eu quero ganhar? Isso é título pequeno. E aí, automaticamente, eles, é sério? E eles puxaram até a fuga, e quando chegou na fuga, eu ataquei. Então, foi dali que partiu... Deu permissão para eles, né? Dei minha permissão, e eles ficaram. E ali foi a disputa final, entende? Então, mais uma vez, eu venci com a mente. Ô, Robson, para chegar nesse ponto aí... A cabeça do atleta, do jovem atleta, ela tem que estar bem modelada, né? Porque parece que o Catraquinha, a gente está falando aqui com um cara que já correu Tour de France, já correu a Vuelta, já tem uma experiência, uma bagagem muito grande, né? Porque eu lembro de um episódio, de um vídeo do Catraquinha, eu até queria comentar isso agora aqui, que na largada, eu não lembro se era um contra-relógio ou se era uma etapa do Brasileiro de Estrada, mas eu lembro desse vídeo e guardo ele na minha cabeça. Quando você foi largar, o narrador da prova, que é um cara conhecido, que eu não lembro o nome dele, ele fala assim, agora vai o menino de ouro do ciclismo nacional. Eu já brinquei com você algumas vezes com isso. O ciclismo, né, os organizadores, né, a CBC, eles enxergam o Catraquinha como o futuro. Mas ele tem que enfrentar tudo isso, né? Inclusive, ele tem que enfrentar a disputa interna de uma molecada nova que já tem essa guerra, né, psicológica, né, um disputando com o outro, né? É isso.
No profissional lá em cima também tem isso? Com certeza, tem. E Se bobear é pior, né? por isso que eu falei que assim, quando ele foi para lá o primeiro ano, ele sabe se portar dentro do pelotão. Isso é o saber se portar dentro do pelotão. Ele ter a postura dele. Então, assim, e saber trabalhar, porque ali ele trabalhou realmente o mental dele. Falou, o cara não quer a corrida, então a gente vai ter que fazer a corrida. Aí os caras fizeram a corrida para ele. Então ele reverteu todo. Que assim, a obrigação dele, campeão pan-americano, é ele ir para frente e buscar, já que ele não tinha equipe. Então ele conseguiu fazer com que outra equipe trabalhasse para ele, só numa resposta. Porque ele poderia dar um sprint ali, sumir e ficar lá na frente os caras passarem ele. Só que o pelotão tá grande, vem todo mundo atrás. Então, uma pessoa que não sabe se portar dentro de uma prova, às vezes pode estar até mais forte que ele, mas não chega no final, porque ele não sabe... Joga pro outro, né? Joga. Né? Ele gasta força antes do momento, né, principal. Então, isso ele sabe fazer muito bem. O nível de competitividade é muito alto, né? A gente tem ideia disso, a gente que não é profissional. Quando a gente faz o nosso pedal de sábado, os nossos pedais aqui da região, por dentro do grupo você já vê que existe uma disputa assim, troço assim que chama atenção. Tem gente que parece que está ali dando a vida para chegar na frente, no pelotão da frente, né? É a nossa elite do pedal, né? Então, logicamente, isso a nível aí profissional... acho que a tendência é só piorar, entre aspas, né, Robson, para ele, né? Porque esse ano de 2024, você como treinador, a gente como observador e fã, já vimos assim uma grande ascensão, sim. Né, do Catraquinha no início de 2024, no final de 2024. Então agora, como profissional de 2025, tem certeza que as coisas vão piorar para o lado dele, ou seja, piorar no sentido de exigir cada vez mais dele. Sim. Então, da mente, né, Beto? O preparo dele como um todo, como ele mesmo já colocou, isso aí vai ser cada vez mais, se fazer cada vez mais necessário. Né? Então, isso aí a gente não tem a menor dúvida disso. Mas ele está no caminho. Vai crescer ainda mais, com certeza. Catraquinha, a temporada 25, o que tem aí pela frente? Você chega lá dia 28 agora, como é que vai ser isso? Já tem prova já agendada? Eu tenho um calendário que foi passado essa semana. A minha primeira prova é dia 9 de fevereiro. Sim, que é a Clássica da Figueira, uma prova muito clássica. Para quem não sabe, o ano passado quem ganhou foi o Renko, atual campeão olímpico de contrarrelógio e estrada, foi campeão também mundial. É português ele? De contrarrelógio, é um belga. É belga? Belga, novo. Então é uma prova que eu vou ter a oportunidade de correr com as pessoas que, tipo, admiro muito, né? O Roglic, o Van Aert também, que colocou como alvo, a prova-alvo dele. Então vai ser um nível assim... Aí você vai correr com ele? Contra eles, né? Aí o patamar mudou, né, Rony? Eles vão só piorar, né? Vai correr com a nata. Nível... Piorar para melhorar, né? Você já vai correr no último nível do ciclismo hoje, né, Europa? Sim. Não, é porque o ciclismo na Europa foi uma coisa que eu mostrei para o Bill. Mostrei não, na verdade, conversei. A gente conversou muito, Porque as provas na Europa não é igual no Brasil. Você quer correr X prova, você paga uma inscrição. Não. Todas as provas, um Tour de France, uma Volta à Espanha, um Giro de Itália, são provas que a equipe é convidada, né? Muitas pessoas não sabem disso. E em Portugal, como vai ser um país que a minha equipe tem a sede, tem tudo, ela foi convidada para competir, né? Essa volta da Figueira. Essa clássica da Figueira, que é dia 9. Aí dia 16 já começa a volta ao Algarve, que são 5 dias. Foram convidados também. Aí vai estar as maiores equipes do mundo, vai estar Jumbo, vai estar Ineos, Quickstep, todas as equipes. E vem os atletas de ponta? Sim. Vem a elite mesmo do ciclismo europeu? Vem a elite, porque é o começo de temporada, né? E é uma volta assim boa, é um clima bom, né? Então vai estar todo mundo. Porque até então você nunca tinha entrado numa prova com esses caras, né? Assim. Não. O que acontece, Como é que tá a cabeça para isso aí? Isso é importante, sim, né? Sim. Agora vai olhar para o lado, pô, meu ídolo está aqui do meu lado. Sim. Igual você já passou por isso. Já. E a ficha, assim, no início é deslumbrante, né? E depois você, peraí.
sou igual o cara, velho. Beto já passou por isso no Brasil Ride. Com certeza. Você correndo, a prova que você disputou, o Henrique disputou, o Avancini. Você é da mesma geração, né? Sim. Alisson Ferreira, Robson Ferreira, Avancini. O Avancini é um pouco mais novo, né? 10 anos mais novo, um pouco, não bastante. Mas a gente correu 10 anos. Aí a gente correu na mesma equipe, viajamos juntos e, assim, eu vi também a trajetória dele, mas eu vi como atleta, né? Sim. Então, era atleta e, na época, quem disputava os primeiros lugares era uns outros atletas. Ele vinha crescendo, né? Incomodava ali, tava ali, mostrava que era quem ia ser, né? Você era o ídolo dele. Rapaz, eu ensinei ele bastante a correr. Bati bastante. As primeiras provas assim, que eu participei foi Big Biker. Sim, né? sim. Eu lembro muito do Robson. Né? Eu era fã do Robson. Porque eu já teve uma prova que eu tinha quebrado o braço, né? Em 2008, eu acho. Os primeiros bigs que a gente participou, né? Em Itaiandu eu quebrei o braço e aí já estava inscrito na Santo Antônio do Pinhal. E aí como eu já estava inscrito, já estava com o hotel pago, fui com a família. Sim. E aí eu fui por apoio. O apoio era lá no topo, né? Depois, antes de entrar no zigue-zague. Né? Eu lembro disso até hoje, a gente não foi. O Robson chega assim, mas sobrando muito dos demais. 2008. Já bati muita palma para você. O auge o seu auge campeão. Foi quando, Robson? O seu auge, assim, nos anos assim, das temporadas? Foi essa época, 2008, 2009, 2010, né, 2011. Foi a minha melhor fase. Foram os brasileiros, a Iron Bike eu ganhei 4 vezes, os brasileiros, tudo nessa época. Foi bacana. Brasil Ride, aquele de 2016, foi a última vez que você foi? Foi. Você teve um problema mecânico, quebrou? Não, foi. Depois eu fui em 2017. Em 2016 eu fui com a BM Bikes, né? Isso, essa história de 16 é boa, né? Tem até um documentário, tem o Robson. Estava o Edson Rezende, né? Mas tava foi o Bruno Lemes, eles estavam começando tudo no ônibus. Foi no Sub-23, né? Eles estavam começando. Com o Alisson, né? Corri com o Alisson. Naquela ocasião. Esse ano foi bem legal mesmo. Aquele ano estava bem preparado, bem preparado mesmo. Eu tive um incidente lá, mas acontece. Entrou um galho na roda, né? Eu estava no pelotão principal. Tivemos a oportunidade do Robson pedalar com a gente na última etapa, né? Só para diversão ali, foi muito bom. É uma história, né? Foi bacana. Foi assim, eu vivia, depois do acidente, eu vivia a prova de outro jeito, né? Que assim, eu tive que abandonar, mas aí você pode continuar na prova, mas outcast, né? Fora da disputa. Sem aquele estresse. Sem aquele estresse. Então, assim, você larga. Obrigação. Aí eu falei, a última etapa eu vou andar com todos os alunos que estão correndo. Naquela época eu já era treinador, então andei com todos os alunos, né? Aí andava com a turma um tempo e depois aí parava num ponto de apoio, esperava o outro que estava vindo, andava. Foi bem especial, foi bem bacana. Bem legal. Bem legal mesmo. Catraquinha, fala aí um pouco dessa possibilidade aí de enfrentar o 2025 aí, correndo com os grandes nomes aí da Europa. Como é que vai ser isso, cara? Pressão ou tá tranquilo? Vai ser uma experiência boa, né? Eu estou muito feliz com essa oportunidade que eu estou tendo. Claro, de estar numa equipe que é profissional, né? E de ter a oportunidade de correr essas grandes provas. Porque tem muitos atletas que estão nessas equipes e não têm essa grande oportunidade. Então, é aproveitar, é o que o Robson comentou, corre o máximo que você conseguir. Corre, aproveita. E, claro, eu tenho meus objetivos nessa temporada, que a gente já alinhou alguns, né? E é isso. Catraquinha, você gosta mais de provas assim, de prova única, ou você prefere provas em etapas? Eu sou bom, assim, minhas características, números, em uma prova clássica, né? Mas o meu sonho Mas o que é a prova clássica? Explica pra gente. Uma prova clássica igual. Esse ano eu ganhei uma prova que era 80% da prova paralela. Era de um dia só, né? A maioria das provas clássicas são um dia e de alta quilometragem. Então, já ganhei algumas provas, ano passado assim. Mas o meu sonho mesmo é ganhar uma volta esse ano. Sempre foi. E esse ano eu consegui, assim, muitas das provas eu conseguia segurar a camisa um dia, 2 dias, no terceiro dia perdia, entende? Porque, querendo ou não, as grandes voltas, a gente acompanha o Tour, todo mundo aqui que está aqui acompanha o Tour de France. Você vê que é uma roda gigante, né?
Primeiro dia, quem que ganha? É um sprintista, dependendo da etapa. Aí no outro dia tem um outro cara, aquele escalador. Aí o outro dia, então, é uma roda gigante. E é mais ou menos comigo. Na Europa, tem muito atleta que, na base, assim, faz tudo, né? Tem atleta que pesa, tipo, 70 quilos, o cara sprinta, sobe, desce e ganha tudo. E tem pessoas que têm as dificuldades. Eu sou uma pessoa que tem dificuldade. Uma coisa que o Rob sabe, eu me sinto bem treinando muito. Tem pessoas que treinam menos. E é isso. Esse ano, eu falo que foi produtivo, consegui bastante resultado, mas uma prova que eu fiquei assim, muito triste foi essa que eu voltei do Brasileiro. Eu voltei de Palmas, aí fui para o Recreio lá no Rio, dormi e fui correr o Letap. Aí corri o Letap, se diverti, tirei foto com a Avancini. Já viajei para Portugal. Eu cheguei no aeroporto, o pessoal pegou minha mala e falou, a gente vai para Valência correr uma prova na Espanha. Eu falei, beleza. Aí falei com o Robson, você não tá assim, bem... Falei, beleza. E aí fui lá e ganhei a primeira etapa. Aí na segunda etapa, era uma etapa muito dura, chovendo, chuva. E os últimos 600 metros era 12%. Passava 3 bicicletas. E, tipo, a maioria das chegadas lá fora é tudo apertado. E a gente tava funila, né? Sim, a gente estava numa rodovia 60 por hora e começava a subir. Eu entrei em terceiro com a minha técnica, né? Foi todo mundo xingando, mas entrei. Nos últimos 50 metros, na hora que eu arranquei, veio um adversário, tipo, me derrubou, assim. Ele caiu, não foi de propósito. E acabou me derrubando. E ali eu estava, tipo, 24 segundos na frente do segundo, na geral. Corri a pé, fiquei a 25. Eu estava 1 segundo na geral. E na última etapa eu cheguei junto com o cara. Então, fiquei em segundo. Então, perdi a camisa amarela, né? E depois fui para a volta a Portugal. Fui camisa amarela no primeiro dia. Aí no segundo já perdi. Então, tipo, meu grande objetivo esse ano é ganhar uma volta. Já tenho em mente e vamos trabalhar para isso. Nada disso aqui estaria acontecendo. O Catraquinho não estaria na Europa. O Robson não teria sido campeão brasileiro 3 vezes, não teria Pan-Americano se a gente não tivesse aqui na região, porque, gente, quem não sabe, o Robson, ele é de Mendes, tá? Ele é daqui da região Fluminense. Então, quem está na mesa aqui é a turma local, são os locais. Mas nada disso estaria acontecendo, né, se a gente não tivesse o crescimento do ciclismo aqui na região, né, Guilherme? Assim, seu pai foi um cara que batalhou muito, disputou muitas provas, brigou para levar o ciclismo, pelo crescimento do ciclismo. O Robson teve esse papel assim fundamental aqui na região. E depois que o ciclismo começou a se popularizar mais, né, Beto? A gente foi, em 2007, 2008, a gente começou o BM Bikers, né? A gente começou esse processo. A gente carregou muita gente para dentro do esporte, a gente sabe disso, a gente teve esse papel. E de lá para cá, o ciclismo, boom! O mercado de bike ele cresceu demais, né? Tanto em provas, quanto em equipamentos, lojas, trilhas, muita gente praticando ciclismo como atividade física, praticando ciclismo para saúde mental, né? Para buscar mais qualidade de vida. E a partir disso, né, nos últimos 10, 15 anos, ou até 20 anos, né, a gente teve esse boom. Vocês acham que pode ter sido o quê? O que levou a isso? Assim? Eu falei alguma coisa aqui, mas assim, eu queria que vocês falassem um pouco a opinião de vocês, o crescimento do ciclismo no sul fluminense. Eu digo que eu comecei a pedalar tarde. Eu comecei a pedalar com 46 anos. É tarde, né? Olhando para o Catraquinho aqui ao lado. Mas eu acho que eu dei sorte, pelo menos eu acho que eu comecei a pedalar no momento exatamente que essa onda veio para ficar. Né? Porque, assim, já pedalei outras vezes, vi muita gente pedalar. Eu sempre gostei de pedalar em casa, assim, como atividade física. Né? Bike de spinning, sempre tive bike de spinning em casa. Em 2008 eu mudei de apartamento para um bairro assim, residencial. E aí falei, vou comprar uma bike para pedalar no bairro. E aí comecei a pedalar ali no bairro. Aí um cara que morava no meu prédio falou, vamos dar umas voltas aí, começando na cidade, até que a galera que o Bill andava, alguns me conheciam, me ligaram, vamos pedalar com a gente. E aí eu comecei a pedalar com eles. E aí nós não paramos mais, vamos dizer assim. E essa coisa do BM Bikers, né, na verdade, eu comecei a criar um hábito de escrever uma resenha pós os pedais de sábado, que eram os nossos pedais melhores e maiores, né? Mais desafiadores. E isso foi
aquilo eu mandava por e-mail inicialmente as resenhas para todo mundo. As pessoas, manda para mim, manda para mim. Então eu tinha uma lista no meu e-mail, eu escrevia a resenha e mandava. Aquilo, de alguma forma, não vou dizer que foi isso que fez aumentar o ciclismo, logicamente que não, mas aquilo, de alguma forma, aproveitando o boom aí do ciclismo, acabou trazendo muita gente, porque as pessoas começavam a ler resenha, a gente falava assim para mim, eu não pedalo não, mas eu gosto de ler suas resenhas, manda resenha para mim. E daí muita gente passou a pedalar, muita gente passou a ir a encontrar com a gente na padaria aos sábados. Então, realmente, o grupo foi crescendo, o grupo começou a participar de competições tipo Big Bike, até que chegou em 2014, o Rodrigo Maceió, que já pedalava há mais tempo, já tinha ido, acho que a 2 Brasil Ride, colocou na cabeça do Marcelo China, que era um dos líderes do grupo da época, da gente ir ao Brasil Ride, aí o pessoal começou a se animar, aí fomos para Campos do Jordão, a Adriana Nascimento fez um workshop para a gente sobre o Brasil Ride no final de semana. Então ela pegou a gente num sábado, levou a gente para um pedal numa trilha, ela com os guias dela, que na verdade ela queria observar como é que era a galera tecnicamente. À tarde ela fez uma apresentação lá num anfiteatro para a galera, mostrando tudo do Brasil Ride. Quando ela terminou a apresentação, ela virou para a gente e falou assim, então agora eu vou perguntar para vocês querem ir ao Brasil Ride? E a galera, acho que sim, né? Então aí, no domingo a gente pedalou de novo com ela. No fim desse final de semana, duas pessoas ali do grupo, ela falou assim, olha, deixa para o ano que vem, treina um pouquinho mais. Então depois ela até me falou, olha só, na verdade a minha preocupação era ver assim, como é que era tecnicamente esse grupo. Porque ali era abril, o Brasil Ride em outubro. E ela falou assim, olha, se tecnicamente o pessoal fosse muito fraco, eu ia dizer para vocês não irem ao Brasil Ride. Se o grupo eu achasse que o grupo tecnicamente estava razoável para bom, ok, porque em 6 meses eu ponho fisicamente vocês legal. Isso foi 2013, né? 2014, já em abril já de 2014. Ela, em 6 meses, abril, teve 6 desafio. meses. Só que ela não treinou todo mundo, ela pegou alguns do grupo e o grupo, alguns se animaram, outros não. Nós fomos para o Brasil Ride aquele ano, se eu não me engano, com acho que mais de 20, tinha uns 20 e poucos. Eu sei que tem um filme nosso na chegada, no último dia do Brasil Ride, que naquela época ainda era lá na Chapada Diamantina, lá em Mucugê, e a chegada, a galera combinou, que a chegada é o dia da maratona, né? A galera combinou assim, ninguém chegou, foi chegando próximo à chegada e esperava, até juntar todo mundo, e aí nós chegamos aquele grupo enorme, cantando, aquilo chamou a atenção, ficamos conhecidos no Brasil Ride, né? E a partir daí a gente voltou alguns anos, né? Eu já fui 4 vezes, esse ano eu fui, foi meu 4º Brasil Ride Bahia, né? Eu fui uma vez no Espinhaço, tem gente do grupo que já foi 5 vezes, acho que o Elcinho foi 5 vezes. Então, assim, tem uma galera que ganhou uma experiência muito grande com isso. E aí, logicamente, outros grupos vão surgindo, né? Do grupo BM Bike foram surgindo subgrupos e novos grupos. E aí, na região, a coisa veio num crescente que realmente tomou uma proporção maravilhosa. Eu acho que foi uma coisa assim muito boa para todo mundo. Sim. Porque movimenta o mercado de bike, movimenta oficinas, peças, movimenta o turismo, movimenta uma cadeia produtiva gigantesca aqui no Sul Fluminense, né? Inclusive, eu fui convidado agora recentemente para participar do ADR, né, que é a Agência de Desenvolvimento Regional, um projeto muito bacana de um grupo de lideranças regionais aqui, que o Sebrae também participa, e estou participando do grupo de cicloturismo. Estou na área do turismo, mas eu participo do grupo de cicloturismo. Não sei se vocês sabem, mas eles desenvolveram aqui um circuito regional de cicloturismo, são quase 500 quilômetros de percurso, que você consegue pedalar na região inteira, passando por diversos locais, num laço, num circuito fechado. Tudo mapeado? Tudo mapeado, tudo com os totens que ainda estão sendo instalados. Eles estão nesse processo, né, de desenvolvimento desse projeto. E quando a gente faz um programa desse aqui, a gente discute ciclismo, e a gente fala do Catraquinho indo para a Europa, 3ª temporada, a gente conta a história do Robson, a gente fala da nossa história, né, no ciclismo,
mas a gente precisa entender que a região sul-fluminense ela tem uma riqueza em trilhas, em belezas naturais, né? É uma Tanto região para o lado de privilegiada, Mendes, e que nós somos responsáveis por também potencializar isso para que outras pessoas de outras regiões venham pedalar aqui, porque nós vamos pedalar fora. Recentemente eles fizeram um evento aqui, trouxeram o Alexandre, que é diretor-presidente da empresa que opera o Vale Europeu, lá no sul, né? Que é um circuito assim, fantástico, uma infraestrutura magnífica. E ele veio dar o exemplo de lá para ser aplicado aqui, né? Então, a gente está nesse processo de discussão. A Denise, inclusive, acabou de mandar uma mensagem aqui, tudo jóia, podemos retomar a pauta das bicicletas e outros empreendimentos. Ele mandou um abraço para a Denise, que é a nossa diretora lá da área do turismo, lá do ADR. A Denise é uma pessoa muito bacana, de Barra Mansa, foi presidente da CIAP. Então, Denise, a gente vai marcar, tá? Já eu vou te responder aqui. Então, eu queria colocar isso aqui para a gente falar um pouco, né, sobre essa parte, né, Robson? Lá de Mendes também tem muita coisa. O Marco é de Mendes, né? Nosso técnico aqui na área é da sua área, da sua terra lá. Sim. Então, eu queria falar um pouco disso. Porque nós pedalamos em cicloturismo, em passeios também, e a gente vai para Visconde de Mauá, vai para Bananal, a gente vai para o lado de Conservatório, a gente tem uma região rica. Só que tem um circuito, que é muito legal. Em breve a gente vai estar trazendo isso, vai ser feito um lançamento oficial, mas eu queria ouvir vocês um pouco, falar dessa pegada, desse crescimento do esporte aqui na região, que eu acho que é fantástico, né? Nossa região é privilegiada demais, né? Montanha, estrada. O deslocamento até a estrada de terra é curto, né? Isso é uma grande vantagem. Isso é bom. Então, assim, o pessoal de Volta Redonda reclama muito disso. Para eles pegarem uma estrada de terra, eles acabam tendo poucas opções. Eles vão para o lado de Amparo. Aqui a gente tem várias opções de estrada de terra, a gente tem várias opções de trilhas, né? E quando a gente vai para uma competição nível Brasil Ride, Iron, Armap, qualquer uma delas, tem que treinar a trilha, não tem jeito, não adianta fugir das trilhas técnicas. Tem que ir para a trilha. Senão você não tem condição de participar, você vai ter muita dificuldade, né? E aqui a gente tem essa facilidade das trilhas, e a gente tem uma coisa que é o desafio grande, né, dos grupos, que são as subidas das serras, né? A gente tem muita serra aqui na região, que são altamente desafiadoras, né? Que realmente é um atrativo muito grande. Então, assim, se você tiver uma região dessa mapeada, que as pessoas possam vir aqui, né, e conseguir fazer essas trilhas sem a necessidade de um suporte de pessoas locais, eu acho que isso é extremamente importante, né? A gente conhece lugares que só a bike foi capaz de proporcionar, né? Se eu não andasse de bike, tinha muito lugar nessa região que eu não ia conhecer nunca na minha vida, né? Bike tem uma acessibilidade, né? Você vai... Assim, justamente o que você falou, assim, tem lugar que você não conheceria de jeito nenhum, né? A bicicleta te leva a locais fenomenais, é fantástico. Você já, lá pro lado de Mendes, lá, como é que é? Conta um pouco pra gente aí. Rapaz, como o Beto falou, a gente é privilegiado, e eu fui, assim, minha carreira toda ali, meu tempo todo que eu treinei para competir, vivi do ciclismo e para o ciclismo, tinha de tudo para treinar, subida, local para fazer treinamento de resistência, estrada, pegar a bike de ciclismo, fazer 200 quilômetros, assim, e seguro, né? Você sai a hora que você quiser, sem correr risco de trânsito, de assalto, né? E lá, assim, para treinar é fantástico mesmo. A variedade de locais, trilhas técnicas, trilhas mais tranquilas, locais com muita subida, serra, tinha de tudo. Né? Eu queria trazer, eu trouxe essa discussão aqui na mesa, porque às vezes as pessoas veem o Catraquinha, por exemplo, ou vê o Robson, aí Beto, não somos nós mais, porque os caras são de ponta, né? São alto rendimento. Mas o cara vê a nova geração e a geração que passou, que ganhou, conquistou, e vê o Catraquinha também ganhando, conquistando, talvez ele não se torne um atleta de alto rendimento, nem um atleta de ponta, mas ele pode começar a comprar uma bike, começar a praticar o esporte, começar a melhorar a qualidade de vida, porque a bike ela trabalha tudo, né, no corpo, né, Beto? Fala um pouco para a gente aí. O bem, né, que a bike vai trazer
para uma pessoa que pratica esse esporte com regularidade, eu falo assim, a bike é um esporte de longevidade, né? Porque você vê pessoas com lesões sérias que não conseguem fazer nenhum outro tipo de esporte, mas conseguem pedalar. Tem pessoas que têm problemas sérios de joelho, que às vezes não conseguem caminhar, mas sobe numa bike, pedala, vai numa trilha, sobe uma serra. Então, assim, ela, logicamente, ela traz um bem físico e mental muito grande, né? Você ter a oportunidade, muitas vezes, de começar um dia numa trilha, num lugar, e visual. E aquilo é extremamente relaxante, aquilo traz uma sensação de bem-estar. A gente precisa muito disso hoje em dia, né? A gente vive hoje num estresse muito grande no nosso dia a dia de trabalho. Então, eu acho que se você se apega a um esporte como a bike, você tem uma válvula de escape que tem um efeito muito melhor que... Não, logicamente, não estou comparando com terapias profissionais, né? Sim. Cada condicional, mas ela vai ajudar muito a um suporte a mais a quem realmente tem tendências a ter problemas de ordem psicológica, precisa de suporte, e hoje a gente sabe que isso vem aumentando muito. Eu acho que o esporte é uma ferramenta e tanto para te ajudar nessa questão, né? Eu acho que pedalem. Eu acho que a mensagem é pedalem, não desanimem. Tem gente que começa e dói aqui, dói ali. Tudo é questão de você se ajustando, né? Você se adaptando, e a tendência é que você vá se pegando jeito para o negócio, vai tomando gosto pelo negócio, e logicamente que o bem físico para a saúde é uma coisa inegável, não tem a menor dúvida disso. E o esporte outdoor, né, Beto? O contato com a natureza, o contato com você passar no meio de uma floresta, você passar por um rio, você observar pássaros, você observa a fauna, você observa a flora, você vai em áreas de mata fechada, você vai em florestas, você consegue ter contatos direto com a natureza que fazem diferença. Eu, por exemplo, eu preciso da bike. A bike, na minha vida, ela tem uma importância mental que, quando eu pedalo e venho trabalhar, eu venho trabalhar com um espírito muito mais tranquilo, com a cabeça muito mais tranquila, que dá para enfrentar qualquer tipo de problema, qualquer tipo de dificuldade no trabalho que a gente tem no nosso dia a dia, pressões que a gente sofre, né? E eu venho muito mais tranquilo. Eu acho que, quando eu comecei a pedalar porque o Davi ia nascer, em 2007. Comecei a pedalar assim, de forma efetiva, né? De equipamento, bike, constância, longas distâncias, né? A gente começou naquela época, né? Começa a investir numa bike melhor, né? a bike e tal. Mas eu percebi que, ao longo do tempo, a minha saúde mental melhorou muito. Quando eu venho trabalhar depois de um pedal, eu venho muito mais tranquilo. E eu acho que é isso na cabeça de todo mundo. Até para quem pratica o alto rendimento, né? Eu falo assim que a bicicleta, assim, fora do esporte de alto rendimento, é um esporte, né? Você pratica atividade física, você melhora o seu condicionamento, né? Faz bem para a saúde. Cardiovascular, não tem impacto, né? Você vai longe, vai em locais, cachoeiras, locais que, assim, aí entra a higiene mental. Tem uns grupos, né? Que a bicicleta forma grupos. Então, assim, a social, né? Então, assim, tem a parte social. E aí vira um hobby também, porque a bicicleta é um equipamento que você tem que cuidar dela, senão ela te deixa no meio do caminho. Sim. E acaba virando um hobby que, assim, né, você acaba cuidando dela como se fosse um carro antigo, né? Você troca um negócio, troca Nossas outro. mulheres não ouçam, né? Meu Deus do céu. O tamanho do investimento que a gente tem que fazer. É quase um filho, né? É verdade. Aí tem parte de superação, né? No Brasil Ride. O Brasil Ride é uma superação. É igual quem assim, tem muitas histórias, tem até filme hoje em dia, assim, de pessoal que tem algum problema, alguma coisa, quer completar um Ironman. O mountain bike ele vem um pouco mais atrás, mas é um desafio também. A pessoa, quero completar um Brasil Ride. E muda a vida dela. Ela perde peso, ela melhora o condicionamento, ela para, às vezes, de fumar, para com vício, né? Beber, alimentação. Passa a beber menos. Passa a beber menos. Então, assim, e muda toda a família em volta. Muda tudo. Então, assim, e o Brasil Ride tem uma coisa interessante, né, na questão da... Para quem não sabe, o Brasil Ride é uma prova são 7 dias. Uma ultramaratona. É uma ultramaratona, são 7 dias, tá em torno de 600 quilômetros, né, Robson? Sim. Com
sei lá, 12 mil mais ou menos de elevação. E tirando os atletas do CI, todos têm que correr ou de dupla ou em trio. E justamente as pessoas falam, mas tem que correr em dupla, trio. Mas isso aí é um troço muito legal, porque você pode andar muito bem, num dia a sua dupla pode não estar muito bem, mas você tem que andar no ritmo de quem não está tão bem. Então, assim, ali naquele tipo de competição, a chegada, você tem que estar junto com o seu parceiro. Forma uma parceria. Né? Então, assim, você vive algumas experiências muito interessantes. Esse ano eu vi uma experiência que eu corri em trio esse ano, e no dia da etapa rainha, etapa mais dura, no meio das tal da subida, das 7 curvas, o meu trio, Rômulo Guedes, ele passou mal, começou a passar mal e ele ia desistir. E eu e o Flávio Pracha, a gente olhou um para o outro e falou assim, não vamos deixar ele desistir. Sim. Porque a gente poderia, como trio, a gente tem a opção de deixar aquele terceiro ali que não está bem e os dois seguirem e chegarem. Porque se não chegar dentro do tempo, você é cortado. Mas se 2 chegarem, o trio é mantido na competição. A gente tinha essa opção, mas nós olhamos para o outro e falamos assim, não, vamos levá-lo com a gente. Vamos fazê-lo acreditar que ele vai conseguir. E chegou um momento que ele chegou a jogar a bike, tirar a mochila, arrancar o capacete, deitar no chão, no meio assim, de uma serra, ainda faltava uns 50 quilômetros, ainda faltava muita coisa pela frente. E aí eu desci, peguei a bike dele, subi com ela, entreguei para o Pracha foi levando ela para ver, e ele deitou, aí eu voltei, peguei a mochila de água dele, que estava muito pesada, joguei aquela água toda na cabeça dele, comecei a falar com ele, você vai aguentar, levanta, e ele foi despertando, ele levantou, ele começou a subir, aí tinha uma fotógrafa que olhava e falava assim, olhou para ele e falou assim, a mente comanda o corpo. Aí eu falei, isso, e ele tem a mente forte, ele vai conseguir. E aí ele veio, quando nós chegamos no topo dessa serra, ou seja, dali para frente faltava ali uns 30, 40 quilômetros, ainda duro ainda, mas ele foi, nós conseguimos arrastar, nós chegamos assim, com 11 horas, nós fomos no limite da prova para chegar, mas chegamos dentro do tempo certo. E aí nós, lá no acampamento ele falou para a gente assim, eu não sei de onde vocês tiraram que eu ia aguentar, cara. Eu tinha certeza que eu não aguentava, não dava nem uma pedalada, mas conseguimos, ele levantou e foi, chegou e completou. Então, essa relação entre os ciclistas ali na prova é muito legal. Isso aí fortalece muito o nosso E é a mental, bike né? que faz isso, né? É a bicicleta, Não assim. tem- É um esporte. Nessa situação, se fosse É um se individual fosse- coletivo, né? se fosse uma prova individual, ele teria abandonado. Passava por Né? cima dele. Sim. Mas assim, essa questão de dupla, trio, resgata aquela coisa igual de guerra, filme de guerra, que o cara tá ali, que o cara quer ajudar, que não vou te largar, vou te levar, né? É uma situação, e na hora é emocionante demais, né? É A bacana Adriana Nascimento demais. falava quando corria dupla mista, né? Ela falava assim para mim, Beto, dupla mista não pode ser casal. Não. Se for casal não dá certo. Não. Porque o casal tem muita intimidade e numa hora de dificuldade um vai Sim. soltar os cachorros em cima do outro, vai dar problema, vai dar até separação. Na Então, se hora. tiver correr dupla mista, corre pessoas que não têm relação de intimidade de casal. Sim, sim. Porque a chance de ter paciência, de um ajudar o outro, cresce muito Sim, nessas sim. horas. Então, essas competições, eu acho que elas trabalham bastante essa... E a bike, né, a gente abordando o tema assim, de forma bem geral, quando a gente fala do psicológico, do crescimento na região e tal, eu falo muito para as pessoas quando eu converso e falo sobre ciclismo, o que o ciclismo já me proporcionou, né, o que já me levou a lugares. Né? Aí eu cito muito a região, da nossa região. Né? Eu falo muito da Serra da Bocaina, e falo muito da Serra da Mantiqueira, porque é o Vale do Paraíba. Então, são as duas serras que a gente está aqui. Né? Eu não conheceria a Serra da Bocaina como eu conheço se não fosse a bike. Todas as cachoeiras, todas as trilhas, todos os lugarejos, todas as cidades. Eu não conheceria a Serra do Mar, de Barra Mansa até Cunha e Paraty, se não fosse a bike. Eu não conheceria a Serra da Mantiqueira, o Parque Nacional de Itatiaia, na sua totalidade, né, a gente falar de trilhas e cachoeiras, se não fosse a bike. Sertão do Hortelã. Sertão do Hortelã, se não fosse a bike. Então, a bike proporciona para nós, para as pessoas que praticam, conhecer lugares que poucas pessoas têm acesso. Porque ou só vai de 4x4,
né? Ou vai de caminhada, porque tem locais que carro normal não chega. Cachoeira do Santo Isidro, que para mim é a cachoeira mais bela, né, do eixo aqui Rio-São Paulo, né, na nossa região aqui. A gente passa na porta quando a gente faz Eu o não nosso conheceria a Cachoeira do Santo Isidro se não fosse a bike. Então, a bike proporciona a nós conhecermos lugares que são E uma coisa lugares que o paradisíacos. grupo ele ajuda nesse sentido é que às vezes dentro do grupo tem pessoas que não gostam de ir em competição. Tem pessoas que não gostam. Acha legal, admira, mas não gosta de participar. Né? Tem receio de ir lá, de não aguentar e tal. E aí o que a gente dentro do grupo faz? A gente criou um calendário de atividades pedais do BM Bikers. E dentro desse calendário a gente coloca alguns pedais que são nível de prova bem difícil. Por exemplo, ele está falando aqui, Paraty. A gente faz uma travessia Barra Mansa, Paraty em 3 dias, que é duríssimo, duríssimo, duríssimo. E aí tem pessoas que nunca vão à competição, mas que nessas provas vão. E eu sempre falo para eles assim, rapaz, esse tipo de pedal, de travessia de 3 dias, é o melhor que tem. Por quê? Primeiro, você não tem hora para chegar em casa. Porque quando você faz um pedal sábado, às vezes você vai, mas você sabe que tem que chegar em casa para almoçar, alguém está te esperando, você tem compromisso. A mulher, um amigo meu disse, a melhor coisa para fazer você acelerar na volta é a mulher brava em casa te esperando. Então esse tipo de pedal não tem isso. Você sai 7, 8 horas da manhã, o primeiro local que nós vamos chegar é daqui a 100 quilômetros. Pode chegar, uns vão chegar 2 horas da tarde, vai ter aquele que vai chegar 5, 6 horas da tarde, na maior vibe positiva que tem. Então, é uma oportunidade muito grande que a gente acaba conseguindo incluir, né? Então, acaba sendo inclusivo esse calendário nosso. E outra coisa que está falando da longevidade, de ser inclusivo, é a questão do que está surgindo e crescendo, que é a bike, né? Que é a bike assistida, que ela veio para ficar e a tendência é que todo mundo vai acabar tendo uma e-bike. E ela realmente consegue fazer uma inclusão muito grande de pessoas que não conseguiam acompanhar determinados grupos, né? Muita gente fica receosa, né, de ir no pedal. Ah, vocês já são experientes, faz 100 km, faz mais, Exato. né? Aí com a e-bike é justamente essa inclusão. A pessoa, então assim, ela começa a ir, então às vezes depois ela deixa até a e-bike, né? Assim, pô, não, eu consigo e tal. Aí já começa a incluir a outra bicicleta. Nós já temos alguns exemplos no nosso grupo assim, de pessoas que estão com e-bike, que não pedalavam com o grupo assim, no sábado, que já conseguem pedalar junto. E até casais também, né? Até casais, exatamente. A mulher pedala menos que o cara, e ela vai de bike, ele vai de bike normal. Faz o e treino aí faz dele, pedal, ela vai exatamente. junto. Então é muito acompanha. legal isso. Só vem ampliando esse leque de alternativa, né? A gente tem que observar o ciclismo ele numa cadeia completa, né? A gente fala assim do cicloturismo, a gente fala das provas, a gente fala dos atletas, a gente fala das pessoas, a gente fala de saúde mental, a gente fala de alimentação, a gente fala de a medicina aplicada ao esporte. A gente tem uma série, né, um leque de discussão que não para, né, Beto? Assim, Exatamente. se a gente ficar aqui, a gente faz um programa aqui de 3 horas e essa conversa aqui não acaba nunca, né, Catraquinha? Porque o tema é muito interessante, né? E a gente não está falando para ciclista, a gente está falando para o público geral, para as pessoas entenderem que comprar uma bike, iniciar uma atividade física, comprar seu capacete, o seu óculos, que é o mais importante, né? Tem que pedalar com equipamento. Equipamento de segurança. Não é uma coisa que está distante das pessoas. As pessoas precisam entender o que a bike proporciona e as pessoas às vezes não têm acesso à informação. Com certeza o podcast vai trazer gente para o ciclismo. Então a ideia nossa é trazer essa discussão aqui. A gente vai voltar aqui novamente para falar mais sobre bike, vamos discutir mais. Catraquinha, quando voltar da temporada, vai vir aqui de novo para contar para a gente um pouco como é que foi essa temporada. Se Deus quiser, com muitas vitórias. Traz as medalhas. Essa camisa aqui é qual, Catraquinha? Fala um pouco aí dessa camisa aí. Essa camisa é da minha equipe, com a bandeira de campeão pan-americano. Para quem está em casa e não sabe... Mostra ela aí, pô. Após você atingir um título de campeão estadual, ou brasileiro, ou pan-americano, ou mundial, você tem direito a correr com o uniforme da sua equipe estampado a bandeira. Né? Ah, tá. Então isso aqui é porque você ganhou o Pan-Americano. Exatamente. Esse ano eu queria muito ter corrido de campeão brasileiro, só que como é um título superior, eu não consegui. Então foi meio que foi pro quadro direto, né? Mas essa foi
a minha camisa da temporada, né? Aí Muito legal. durante o ano, né? Aquele ano que você é o atual campeão, você tem um direito. Você Legal. tem, não tem um direito, não. Você tem que usar as cores. Isso é né, obrigatório, né? Ó, tem que estar na camisa, né? Sim, aí já tem os detalhes que tem Legal. que ser feito. A casa do Robson deve ter um monte, né? Então eu tenho que enquadrar. Até hoje não enquadro nada. Eu fico namorando as molduras. Eu compro, não compro moldura. Ô, Colocar lá Robson, no... hoje você só está fazendo treinamento, você tem a sua estrutura lá que você faz bike fit, lá em Mendes, né? Sim, eu tenho assessoria, né? Assessoria online. Tenho contato com os alunos, assim, tem aluno que, assim, às vezes eu nem conheço. Isso que eu ia perguntar, tem aluno do Brasil inteiro, Rob? Tem aluno até do exterior hoje. legal. E, bom, tem atletas no México, na Argentina. Assim, tem atletas que eu nunca conheci. E assim, treinam comigo já há mais de 4 anos. Mas chegam a 5 você anos. por indicação? Indicação. Ou é pela mídia? Como é que é? Indicação, alguém que já treinou, ou. Né, assim, hoje em dia, as redes sociais facilitam Divulga muito né? fácil, Divulga né? bastante, né? E a minha esposa faz ela trabalha com marketing, ela faz, né, todo esse gerenciamento. Bem legal, bem bacana. E, assim, eu estou com assessoria, né? Continuando. Sim. E eu tenho também o estúdio de Bike Fit, Sim. né? Para Eu ajudar. fiz o meu lá e O Bill fez. o meu desempenho na bike mudou assim, assustadoramente. O pessoal ainda tem bastante receio com bike fit e tudo, assim, é só colocar aqui a altura do selinho, pronto. Nada Analisa disso, o negócio, nada mas, disso. mas tem muita coisa, cara. Pisada, tipo o detalhe que faz a diferença, né? Detalhezinho, e às vezes... E assim, eu tenho um estúdio lá montado, estúdio completo e assessoria, né? Trabalho E tá hoje, pedalando ainda? tenho pedalado, assim, Mas eu gosto... só passeio. Não, você gosto tem de de competição, não tem? Treina ainda. Gosto, É, gosto Você de tá treinar. competindo ainda? Tenho competido, assim, não com aquela, assim, hoje o meu patrocinador, eu sou o patrocinador, né? Entendi. Eu vou nas provas que eu quero ir. E assim, até uma história legal, assim, até comentando aqui, eu sei com patrocínio, você numa equipe, você tem você tem que chegar na corrida e correr, né? Às vezes você está com febre, às vezes você não está naquela vibe de correr, você tem que correr, você tem que mostrar, você tem que é o seu trabalho, né? E eu sempre tive vontade de chegar numa corrida e não correr. Eu tinha isso na minha cabeça, eu chegar numa prova... né? Não, porque a energia dessas competições é muito legal, né? É legal, a vibe Eu bacana. tive aquela lá de demais. São Paulo, Mariporã, né? Mariporã, Muito legal, a cara. Copa do Esse ano Mundo. vamos ver se a gente vai, é muito bom. Eu fui num brasileiro até Conceição do Mato Dentro, onde teve o Brasil Riders. Lá nos Pinhaços? Lá nos Pinhaços. Cheguei lá, andei na pista, gostei da pista pra caramba, andei com os alunos, né? Reconhecemos, fiz tudo. Chegou no dia da prova, falei, cara, vou embora para casa, ver a família. Aí peguei o carro e vim embora. Não, porque é o seu próprio patrocínio, Sim, né? falei, não vou Não correr. tinha compromisso Não com levantei o no resultado. dia, falei, cara, não tô com vontade. Ouviu o corpo, Não tô né? com O corpo vontade. falou para não correr hoje. Mas aquele 2025 estouro. agora você tem um planejamento de tem. disputar algumas provas? Sim, as principais provas, né? Campeonato Brasileiro. Ano passado eu fiz Pan-Americano, fiz Campeonato Brasileiro, fiz Copa Internacional. Agora, explica para as pessoas, a gente não falou disso, né? Acho que é bacana explicar. Porque as pessoas falam assim, o CI, que é a União Ciclista Internacional, né? Sim. E a gente tem as modalidades, né, do ciclismo, né? As pessoas às vezes não sabem, né? A gente tem o ciclismo de estrada, a gente tem o mountain bike, a gente tem... Tem maratona, o XCO, tem XCO, né? Explica aí, Robson. Por um. O ciclismo ele é dividido em várias modalidades, né? Modalidades, aí tem uns subgrupos dentro dessas modalidades. Igual tem o mountain bike, né? Dentro do mountain bike tem o downhill, que são bicicletas totalmente diferentes, projetadas somente para descida. Tem as bicicletas de cross-country olímpico, né? Que é a modalidade olímpica hoje, né? Que ela Deixa eu tem... te cortar rapidinho. A gente, inclusive, o Fred Gadoni aqui de Barra Mansa, né? Foi campeão carioca de downhill, né? Tem uma presença forte no downhill, né? Isso, e o Fred vai trazer o Robson pra gente pedalar junto aí um sábado aí. Tá Eu tô organizando devendo isso aí. Desculpa te esse cortar, mas pedal. eu queria registrar isso aqui que eu acho que Sim, tem que né? fazer justiça. Sim, tem que né, fomentar, tem que né, mostrar as pérolas da região. Né? Isso aí. E assim, tem downhill, tem um cross-country olímpico, tem um cross-country maratona, que são provas de maratona, são Porque o Avancini é provas campeão longas. mundial é maratona, XCM, né?
O Avancini. Avancini Ele ganhou 2 é, anos. 2 anos. 2018 e 22, se eu não me engano. Né? Isso aí. E o XCO é o cross country Cross Country Olímpico. olímpico. É O um XCO percurso, é um percurso, circuito. um circuito Fechado. bem técnico, com Não, é muito técnico, né, mano? dificuldades naturais e artificiais. Né? Assim, todo ano muda alguma coisa. Então, até tentando limitar um pouco essa questão de obstáculo, que está ficando muito Perigoso, né? muito perigoso. E difícil, né, Rob? Difícil. E acaba que assim, junta outras modalidades do ciclismo. Então, assim, no mountain bike tem disciplina, você tem que treinar ciclismo, né, ciclismo de estrada. Que no caso de ciclismo de estrada é o que o Catraquinha está disputando na Europa, sim, isso, né? Sim. Aí tem, né, vamos sair do mountain bike, né? Tem o ciclismo de estrada, né? Tem contrarrelógio, tem provas de volta, tem as clássicas. um leque, né? Tem um circuito indoor. Tem o de Tem o pista, pista. As né? voltas geralmente são roda. etapas, né? São etapas. São várias etapas. Várias E etapas. as clássicas são o quê? Um dia ou são É um Um dia dia. e a maioria são longas distâncias, né? Né? Igual Paris-Roubaix, aí tem Milan-San Remo, são provas já clássicas, né? clássicas, né? Antiga, Já algumas até às vezes mais de 100 anos, né? E assim, aquilo ali é tradição lá, né, para eles, né? Tradição. Aqui a gente tem também, né? Tem a 9 de julho, clássica 9 de julho, tem a São Salvador, são provas que a São Salvador acho que tem quase 40 anos de prova. Assim, é bem em Campos, bem bacana. 9 de julho também. Então, assim, se for parar para comentar, a gente fica aqui comentando um monte. É verdade. Pessoal, estamos chegando ao fim do nosso bate-papo aqui. Eu acho que a gente tem muito assunto para falar. A gente ficaria aqui, como o Robson falou, já tinha falado também, a gente ficaria aqui 3, 4 horas falando. Eu queria ouvir um pouco do Beto. Beto, como é que está a vida profissional, pessoal? Universidade de Vassouras, firme, forte. Firme e forte. Como é que está lá o trabalho na Resende, na Superi? Está tudo caminhando. Tudo caminhando. E o graças a ciclismo embutido Deus. nisso Eu aí. acho que o ciclismo ajuda você a se organizar na sua vida pessoal e profissional. E, na verdade, o esporte, para mim, faz parte, na verdade, do meu cronograma diário, da minha vida. Eu falo isso para as pessoas, porque tem gente que às vezes não consegue enxergar isso. Ah, você só pensa, só fala em bicicleta. Eu não só falo em bicicleta. Não, diferente. A diferença é que a bicicleta faz parte do meu dia a dia. Então, do mesmo jeito que eu acordo para trabalhar, quando eu tenho um plantão que começa às 8 horas da manhã, eu vou chegar lá antes, eu vou chegar às 8 horas da manhã e eu não vou faltar, eu coloco o ciclismo também com um grau de importância desse jeito. Ou seja, quando o Robson me passa para treinar, na segunda, na terça, na quinta, eu digo para o Robson, são os dias que eu posso treinar. Vou falhar algumas vezes, porque vão surgir Você está treinando situações. com o Eu treino com Treino o já Robson. meu Deus bastante do tempo céu. Já tem um tempo, Bastante tempo. Então, assim, eu Por isso que tento, tá voando. eu tento cumprir ao máximo aquilo que ele me passa. Mas, logicamente, vai ter semanas, vou ter dias que vão falhar. Mas isso faz parte da organização do meu dia a dia, né? Então, acho que se você consegue colocar isso na sua vida, na sua rotina, o resto vai seguindo de uma maneira mais leve, né? Então, aquilo que você falou, você conseguiu acordar às 5, 6 horas da manhã, pedalar 2 horas, chegar em casa, tomar um banho, você vai trabalhar com Tranquilo. um nível de estresse muito mais baixo, né? Você vai relaxado. Então, a tendência no seu dia a dia, na sua relação com as pessoas, na sua relação profissional, isso fica mais fácil, né? E eu, como médico, pediatra, na verdade, eu atuo em terapia intensiva, né? Hoje eu só trabalho com terapia intensiva neonatal e pediátrica. Então, é uma atividade de muito estresse, de muita carga emocional, porque você está lidando com vida, né? Crianças, muitas vezes, com doenças graves, doenças tratáveis ou não tratáveis, com envolvimento de família, né? Então, isso aí gera um estresse muito grande. Então, se você não tiver uma válvula de escape, eu acho que tudo fica mais difícil, né? Então, eu consegui. Então, eu sugiro que as pessoas tentem fazer, não de maneira igual eu estou fazendo, mas sugiram colocar dentro da vida, no dia a dia, algo que seja leve, que possa contrabalançar com toda essa atividade profissional que é muito estressante. Se você contrabalança, né, o profissional com a atividade física, a vida pessoal, familiar tende a fluir de uma maneira mais leve
e boa, né? Traz o equilíbrio, né, Traz o Beto? equilíbrio. Traz o equilíbrio e vira um estilo de vida, Como né? diz o Venancinho, você é um cara equilibrado. Isso. A gente está chegando ao fim agora, né? O Beto já falou um pouco da como é que está o dia a dia dele, o Robson também, Catraquinha. 2025, Universidade de Coimbra, Educação Física, muito treino. Como é que vai ser o ano, cara? Tá pronto? Teve um ano, assim, do meu estudo, que eu não estava muito focado, e minha diretora foi uma pessoa que me ajudou muito, né, insistindo, e eu terminei. E foi um aprendizado, porque eu finalizei os estudos e quando fui assinar meu contrato foi a primeira coisa que eles falaram, e o estudo? Então, foi essencial. Portanto, quando eu voltei para Barra Mansa, um dos primeiros dias eu fui lá na minha escola, falei, olha, quero agradecer você, Valéria. Agradeci a ela. Ela, nossa, muito obrigado. Tem como você dar uma palavrinha com as crianças? Falei com as crianças, porque isso é muito importante. A gente tem muitos exemplos, né, que largaram o estudo e correram atrás, mas se você parar para pensar, a maioria não deu certo. E aí, né? Então, enfim, vou manter os estudos, que é uma coisa que eu pretendo futuramente, daqui a alguns anos, talvez ser um treinador, ter uma assessoria. Então, é isso. Estou confiante e vai dar certo. Muito bacana. Eu estou super feliz de ter recebido vocês aqui, vocês terem aceito o nosso convite, estar aqui com a gente, né, no podcast do Diário do Vale. A gente vai ter um mundo de informações aí pela frente, a gente vai ter muitos temas que a gente vai estar discutindo aqui, a gente vai falar sobre esporte novamente, vamos falar sobre qualidade de vida, vamos falar sobre saúde, vamos falar sobre ciclismo, vamos falar sobre segurança pública, justiça, leis. Então a gente vai trazer aqui uma série de pessoas, né, que fazem parte, né, dos processos, atores, né, da nossa vida, do nosso dia a dia, para discutir temas interessantes, temas que fazem parte do seu dia a dia, que está em casa vendo aí, e que pode te ajudar, né, a transformar, modificar ações, né, a melhorar o seu dia a dia. Então, eu queria agradecer ao Robson, queria agradecer ao Beto, queria agradecer ao Catraquinha. E, pessoal, não esqueçam, sigam o Diário do Vale nas redes sociais, se inscrevam no nosso grupo no YouTube, clica lá no sininho para estar recebendo as nossas notícias. Todo dia a gente tem notícia nova, matéria nova, reportagem nova. Acompanhe nosso site, acompanhe nosso Instagram. A gente está com uma equipe aí muito empenhada em levar para você um bom jornalismo, matérias relevantes que possam te ajudar a modificar o seu dia a dia e transformar a sua vida. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima.